fosfórico tem 4 de carga. Agora, se você pegou o ácido fosfórico e tirou água, tu tem o metafosfórico, não é? Esse aqui é o metafosfórico. Opa, o metafosfórico acabou com quantos Hs? O metafosfórico acabou com quantos Hs? Com um H só. Então, se ele ionizar, esta carga à esquerda, à direita, um positivo, essa carga completa é menos 1. Vamos conferir, será que é menos 1? Porque eu coloquei o 2 ali, está te confundindo, não é? O 2 que eu coloquei era o 2 do átomo de oxigênio. Como são 3, dava 6 negativo. Com o positivo, dá 5 para o fósforo. Esse 2 foi para calcular o NOx do fósforo. O 2 é interno. Agora, o somatório de 5 positivo com 6 negativo dá um somatório 1. Então, o metafosfórico, ele é um ânion monovalente. É isso que eu estou tentando explicar e peço que você tenha muita atenção. Se você for para as exatas, né? Os outros, sabendo o fosfato, já está ótimo. Bem, se o fosfato tem carga 3, o metafosfato tem carga 1. E o pirofosfato? O pirofosfato é aquele dobro de orto, o dobro, H3PO4, H6P2O8, que perdeu água. O pirofosfórico, que tem uma hidratação intermediária, porque perdeu uma de água de 2 moléculas, o pirofosfato tem esta estrutura aqui. Qual é a estrutura do pirofosfato? Bom, individualmente, o oxigênio é menos 2. Então, para o cálculo do fósforo, que vai dar 5, nós fizemos o cálculo. 7 vezes menos 2 dá menos 14. Para ser mais 14, eu tenho 4, faltam 10, dividido por 2 dá 5. Então, o ácido pirofosfórico, ele tem 4 Hs. Se ele ionizar como vai ionizar, ele vai dar um ânion tetravalente. Então, o P2O7, ele tem uma carga menos 4. Ele tem uma carga menos 4. Tá certo? Então, onde é que eu ponho o metafosfato? O metafosfato está aqui, ó. Esse aqui é que é o metafosfato. Oi, caneta, dá licença. O metafosfato é esse daqui. Então, não tem coisa mais chata do que essa história, mas estamos acabando. O ácido fosfórico vai me dar o fosfato, que é um ânion trivalente. O ácido metafosfórico vai me dar o metafosfato, que é um ânion monovalente. O pirofosfórico vai me dar o pirofosfato, que é um ânion tetravalente. Então, os 3 aqui para a nossa tabela, feito em cartolina grossa, bem áspera. Fosfato, metafosfato e pirofosfato. Fosfato ou ortofosfato, metafosfato e pirofosfato. Quando combinarmos tudo isso, vai dar uma brincadeira legal. Como dizia John Dalton, se você pega átomos, e aqui no caso, pega ânions de um grupo com cátions de outro, aí tu vai fazer as substâncias, ligando-os entre si. Lembre-se que moléculas são átomos unidos. John Dalton, 1808, lá atrás. Boa noite. Onde é que paramos? Paramos, então, nos ácidos de fósforo, sobre o grau de hidratação. Bem, vamos falar agora, para encerrar, a parte dos ácidos do fósforo, o número de Hs ionizáveis. Qual é o correto? O correto é o H3PO4, que tem os 3 Hs no lugar certo. Que os 3 Hs estando no lugar certo, por uma diferença grande de eletronegatividade,
os hidrogênios ligados ao oxigênio têm uma diferença de eletronegatividade de 1,4. Então o oxigênio puxa, 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 que leva embora o elétron. E aí o hidrogênio vaza, vai ligar-se lá com H2O, dando H3O+, o cátion hidrônio. Bom, agora, o ácido fosforoso. O ácido fosforoso, eu coloquei no 4 na aula passada, mas não entrei em detalhes por quê. Porque a hora é agora. O ácido fosforoso tem 3, mas 2 estão corretos. O terceiro, ele se liga diretamente ao P. Este é o detalhe. Então, qual é a grande característica do ácido fosforoso? Ele tem a mesma quantidade de H, mas tem um no lugar errado. A diferença de eletronegatividade, ele que tem 2,1, o fósforo tem uma eletronegatividade de 2,5. Então, na disputa por esse par eletrônico, há vantagem do fósforo, mas uma vantagem de apenas 0,4. Então, nunca o elétron do hidrogênio virá para o fósforo. É um parzinho que fica compartilhado. A bem da verdade, favoravelmente ao fósforo, mas não a ponto de ir embora o H. Então, sabendo que o ácido fosforoso tem um H errado, o ácido hipo, por que se chama de hipo? Hipopótamo, debaixo d'água. Hipo, associe, lembra que decorar tem que associar para ficar mais fácil? Hipo quer dizer de baixo, menor. Hipo é aquele que tem menos. H3PO4 é o orto, correto. H3PO3 é o oso, tem menos oxigênio e termina em ouro. Ácido fosforoso. E se tiver menos ainda, menos do que o menor, aí vai ser hipooso. O ácido hipofosforoso tem 2 defeituosos. Oi! 2 defeituosos. Eles entraram no lugar errado. Entrar no lugar errado é impossibilitar que seja ionizado. Porque, como vimos, a diferença de força é baixa. Aí o H fica preso. Qual é o H que sai? Dá licença? O H que sai é o único que fica no lugar certo. Então, somente os Hs ligados ao oxigênio é que se ionizam. Se o H estiver ligado a outro átomo, ele não se ioniza. Então aqui a explicação é, não é que nós estabelecemos a regra, o cara tem que obedecer, não é assim. Ele se comporta assim. Aí a explicação surgiu a partir do seu comportamento. Quando eu for fazer hipofosfito de sódio, você verá na próxima aula o que é o hipofosfito de sódio. O hipofosfito de sódio será esse carinha aqui, ó. Esse é o hipofosfito. Ele não é hipofosforoso, então vai me dar o hipofosfito que é monovalente, porque ele tem condições de vazar apenas um H. O hipofosfito de sódio é um sal. Quando se olha a estrutura do sal, se olha de que maneira? Através de cálculos. Você verá também, logo, logo. O hipofosfito de sódio, ele tem 2 Hs encardidos, grudados na estrutura. Não são substituíveis. Não é possível Na3PO2. Não é possível Na2, não é possível Na2PO2, não é possível Na3PO2, porque esses dois não saem, estão presos na estrutura. Só vai ser ionizado um H. Então, o fosfórico vai me dar 3H+, consequentemente, um ânion trivalente. O ácido fosforoso vai me dar 2H+. São aqueles que estão no lugar certo. E o hipofosforoso vai me dar 1H+.